Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa quarta aula. Eu vou começar falando de o professor Márcio Costa vai falar um pouquinho sobre isso agora. Ele criou esse site aqui, que é um GitHub. Eu já mandei o link para o e-mail de vocês, mandei agora há pouquinho, tá? O link desse GitHub tem várias informações sobre o curso, principalmente sobre a parte prática do curso, tá? Então, em particular, essa parte da instalação do Linux, que é uma coisa que vai ser necessária para a parte prática do curso, a gente deve começar a parte prática do curso provavelmente na semana que vem, tá? Talvez na quinta-feira da semana que vem, ou na terça, ainda não está, vai depender de como andar a parte teórica, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Márcio. Para quem não conhece, esse que está aparecendo aí agora no vídeo é o professor Márcio Costa, que também é aqui da Universidade Federal Fluminense, e ele que está dando juntamente comigo esse curso. Então, o curso é conjunto, mas eu estou um pouco mais à frente da parte teórica, e ele um pouco mais da frente da parte prática, mas nós vamos dar as duas partes juntamente, tá? Então, ele vai falar um pouquinho sobre as informações que ele colocou aí nesse GitHub. Pode falar, Márcio. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Então, no GitHub vai ser o canal que a gente vai disponibilizar todos os arquivos dos tutoriais. Não tem nenhum ainda, mas eu vou incluir, como o Pedro falou, provavelmente semana que vem, a gente deve começar ou no início da outra. Então, é o canal por onde todos os tutoriais vão estar lá. Então, o único detalhe aqui é a questão da instalação do Linux. É fundamental que tenha uma instalação do Linux, uma máquina com Linux. Alguns comentaram no chat que pode rodar o Conto Expresso do Windows, no macOS também é possível, isso tudo é possível. Só que se você optar por essa opção, eu não tenho muito como ajudar, porque eu não sei como funciona, eu nunca usei nesses sistemas operacionais. Então, tem 3 opções de instalação, dependendo da sua disponibilidade de computador, você escolhe uma. Então, assim, eu queria pedir a vocês que tentassem, quem já tem um Linux instalado não precisa fazer nada nesse momento. Quem não tem, tenta instalar. Quem não tem conhecimento do Linux, tem vários tutoriais de introdutórios. E uma coisa, eu coloquei os links para os tipos de instalações que eu sugeria. Só que, de repente, alguém que tenha, algum de vocês, esse tutorial para instalação é melhor do que o que você colocou. Manda para a gente, que eu incluo lá, porque, de repente, tem alguma coisa mais simples e mais didática do que eu coloquei. Então, é só isso, e a distribuição que eu coloquei é o Ubuntu, mas você pode usar qualquer uma. Mas, mais uma vez, se você escolher uma distribuição diferente, eu não tenho muito... aí fica a seu critério o que você vai escolher. Então, nos próximos dias, eu devo colocar os primeiros tutoriais lá. Quem já quiser ir tentando usar, e inclusive vou colocar um script para compilação do Conto Expresso. Você vai simplesmente executar o script e acredito que na maioria dos casos vai funcionar. Então, é só esperar alguns dias que isso tudo vai estar lá no site. Então, era só isso. Aí depois a gente vai inclusive no GitHub você pode postar perguntas. O ideal seria que você fizesse naquele fórum que o Pedro sugeriu, que aí é uma coisa colaborativa, um pode ajudar o outro. Mas, em último caso, você manda um e-mail para a gente ou pode postar uma pergunta no GitHub também. Tá? Então, é basicamente isso. Então, volta a palavra aí para o Pedro. Ok, pessoal. Então, essa parte da instalação, leiam com cuidado o que foi colocado ali no GitHub antes de passarem as perguntas, tá? Então, primeiro olhem lá, tá bem detalhado o que você tem que fazer, tá? E repetindo o que o Márcio falou, você pode utilizar de outras formas, né? Alguém já estava falando aí do VPS da Amazon, eu nem sei o que é isso, você pode tentar fazer, mas não tem como a gente ter também
acompanhar todas as possíveis formas de rodar o quanto expresso, que são muitas. Então, a gente sugere fortemente que você tente fazer das formas que estão colocadas ali nesse site, nesse GitHub. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Ok. Bom, então, como eu estava dizendo na terça-feira, do ponto de vista da teoria, da parte, digamos, fundamental da teoria do funcional densidade, a aula passada foi a aula mais importante que a gente teve. A partir de agora, nós vamos estar falando também de coisas extremamente importantes, mas são detalhes mais de como a gente utiliza na prática o DFT, né? Os fundamentos da DFT, nós vimos todos eles na aula de terça-feira. A partir de hoje, a gente começa a falar de implementação disso, vou começar a falar de pseudopotencial, de como é que a gente utiliza redes cristalinas para fazer os cálculos, esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou começar fazendo um resumo do que a gente viu na aula passada, ok? Então, aqui nessa parte de cima do slide, eu tenho aquilo que vale para qualquer estado quântico. Digamos assim, que você queira resolver um estado quântico, um sistema quântico de muitos elétrons, sem usar o DFT. Então, aqui eu tenho a equação de Schrödinger de muitos elétrons, ou seja, que você vai, se você tem um sistema com muitos elétrons, seja uma molécula, um sólido ou uma nanopartícula, você teria que resolver essa equação, desde que você tenha um sistema não relativístico, né? E com essa equação, você determina as funções de onda de muitos corpos, em princípio, e aí você determina a energia, tá? Então, dado o potencial que os elétrons sentem, por exemplo, as posições dos átomos num determinado sistema, isso vai me dar o potencial. Dado esse potencial, eu determino a função de onda. E, conhecendo a função de onda de muitas partículas, eu determino a energia. Então, em geral, para qualquer sistema quântico, a energia daquele sistema é um funcional da função de onda. Tá? O que o teorema de Hohenberg-Kohn nos mostra é que, se eu estiver no estado fundamental, a densidade eletrônica determina unicamente o potencial externo. Então, agora, se eu sei a densidade eletrônica, em princípio, eu consigo determinar o potencial externo. Por quê? Porque tem uma relação de unicidade aqui. Para uma dada densidade eletrônica do estado fundamental, existe apenas um potencial externo. Então, em princípio, eu poderia determinar isso. Tá? Se em princípio eu posso fazer isso, então, voltando aqui para cima, isso aqui é geral, isso aqui vale para qualquer sistema quântico. Isso aqui vale para o estado fundamental. Então, agora, dada a densidade eletrônica, eu determino, em princípio, o potencial externo. Dado o potencial externo, eu poderia determinar a função de onda, e dada a função de onda, eu poderia determinar a energia. Então, agora, se eu estiver no estado fundamental, a energia é um funcional da densidade. Ok? Por isso que a gente chama de teoria do funcional densidade. Bom, então isso, por enquanto, é só uma revisão da aula passada. Continuando com a nossa revisãozinha aqui, agora, a energia é o funcional da densidade. Beleza. Então, qual que é a densidade eletrônica do estado fundamental? Eu poderia testar todas as densidades eletrônicas possíveis para aquele sistema, e a densidade eletrônica que me der a menor energia, essa vai ser a energia do estado fundamental.
e, portanto, essa vai ser a densidade eletrônica do estado fundamental. Então, a densidade eletrônica do estado fundamental é aquela que minimiza esse funcional, que nos dá a energia. Fazendo isso, a gente descreveu, né, na aula passada, esse funcional como sendo uma parte que tem a energia cinética dos elétrons não interagentes, uma parte que tem a energia de Hartree, que é a energia de interação clássica entre os elétrons, uma parte que tem a interação dos elétrons com os núcleos, né, que é o potencial externo, e todos os efeitos quânticos na interação elétron-elétron, que a gente chama de energia de correlação e troca. Quando a gente deriva isso aqui, a gente chega nas equações de Conchamp, tá? Então, essas são as equações de Conchamp. O primeiro termo que aparece aqui é o operador energia cinética, né? E aqui, como ele está como operador de uma partícula, ele apenas está levando em consideração a energia cinética dos elétrons não interagentes, tá? E eu tenho esse potencial efetivo aqui, esse potencial total, que ele tem essas três partes. Primeira parte, interação dos elétrons com os núcleos. Segunda parte, potencial de Hartree, ou seja, interação entre os elétrons, mais apenas a parte clássica dessa interação. E terceira parte, potencial de correlação e troca, que contém todas as correções quânticas para a interação elétron-elétron que não estão aqui no potencial de Hartree, tá? E a gente escreve a densidade eletrônica como sendo uma somatória dessas funções φ estrela, tá? Quando a gente faz isso, a nossa equação aqui, as equações de Conchamp, elas ficam com cara de uma equação de partícula única, né? Parece uma equação que eu tenho apenas um elétron, e esse elétron, ele está na presença desse potencial V total. Então, esse é um potencial V total efetivo, que leva em consideração todos os efeitos de muitos corpos, e eu fico com uma equação com cara de equação de partícula única, tá? Na hora que eu escrevo dessa forma, tá? Esses φs a gente chama de orbital, tá? Então, essa é a implementação da DFT usando orbitais, que é a mais comum, usando as equações de Conchamp, tá? Depois nós vamos discutir numa aula o significado físico dessas energias que aparecem aqui e desses orbitais φ que aparecem aqui, tá? Por enquanto, essas energias e esses orbitais são apenas funções que a gente... Quer dizer, os orbitais são funções e as energias são números que a gente usa para resolver o problema, tá? Depois nós vamos discutir melhor se a gente pode tirar algum significado físico disso. A resposta é sim, podemos tirar, mas temos que tomar cuidado quando a gente avalia o significado físico dessas grandezas. Alguma aula da semana que vem, nós vamos discutir isso. Tá? Então, esses dois slides, eles resumem essa parte mais, digamos, fundamental da DFT. Agora, vamos começar a falar sobre implementação disso. Então, vamos lá. Tem muitos programas computacionais que podem ser utilizados para resolver as equações de Conchamp, tá? Aqui nessa tabela eu dou apenas uma pequena amostragem, talvez os mais usuais, mas tem muito mais, né? Provavelmente vocês já viram muitos outros, tá? Então, aqui eu tenho, eu estou repartindo por 3 características. Primeiro, se eles são pagos ou se não são, ou se são comerciais, né? Desculpa, são pagos e, portanto, comerciais, ou se são livres, né? Você pode usar sem pagar.
a questão da base. Basicamente, a gente tem dois tipos de base, bases de ondas planas e bases localizadas, tá? Aqui no curso nós vamos falar apenas sobre base de onda plana, tá? Então, vamos ainda falar como é que a gente descreve, né? Basicamente, o que é uma base? Eu tenho que, voltando lá para o slide anterior, essa função aqui, a forma mais fácil de eu descrevê-la é descrevendo essa função como uma somatória de outras funções mais simples, tá? E aí eu consigo descrever isso, né? E aí, como é que eu faço essa somatória? De quais tipos de função? Essa somatória eu posso fazer com ondas planas ou com vários tipos de bases localizadas, né? Então, games, por exemplo, usam orbitais, funções gaussianas, o Gaussian também, isso é muito comum nos programas de química quântica, usar orbitais gaussianos. O Siesta usa também orbitais numéricos, tá? E o Vien usa uma coisa que é um pouquinho mais sofisticada, que são esses Full Potential Augmented Plane Wave. Então, ele faz uma mistura de ondas planas com potenciais localizados, e ele é full potential, porque ele consegue descrever todos os elétrons e não apenas os elétrons de valência. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Também a gente pode distinguir esses programas aqui se os cálculos são periódicos ou não. Então, você vê que o Games, o Gaussian, nesse exemplo aqui, são cálculos não periódicos, então são excelentes, por exemplo, se você quer estudar apenas moléculas, né? Mas para sistemas periódicos, né? Se você quer estudar sólidos, ou você quer estudar superfícies, ou nanofios, ou um material bidimensional, um nanotubo, coisas desse tipo, a periodicidade nós vamos ver que ajuda muito, tá? Então, nós vamos focar em problemas que usam ondas planas e usam também a periodicidade, tá? Aí, nesse caso, nós temos 3 opções. O Abinit é uma excelente opção, tá? É um programa que é desenvolvido o principal desenvolvedor é o professor Xavier Gonzi, da Bélgica, é um excelente programa, tá? O VASP é um programa comercial, tá? Então, ele é um programa pago, por isso que a gente não optou por ele, mas é um excelente programa também. Mas o programa que a gente vai utilizar, é uma escolha, poderia ser outra, mas a gente acabou escolhendo esse, é o Quanto Express, que é um programa gratuito, você pode entrar no site, baixar, instalar e rodar, né? A única coisa que está escrito lá no site, que qualquer publicação, seja na sua dissertação, no seu TCC, no seu doutorado, nos seus artigos, você tem que, necessariamente, qualquer publicação que você estiver utilizando resultados do Quanto Expresso, tem lá no site quais são os artigos que você tem que citar, é a única contrapartida que eles pedem, é que você cite e dê o crédito para o grande trabalho que eles fizeram, tá? Mas ele é gratuito. Ele usa ondas planas e ele é periódico, tá? Então, ele está no foco aqui do nosso curso, que é sistemas periódicos que podem ser descritos por ondas planas. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a questão da periodicidade. Como é que a gente como é que esses programas todos, né, todos esses que têm IES aqui na periodicidade, como é que eles estão implementados, né? Então, basicamente, o primeiro exemplo é muito simples, né? Vamos supor que eu quisesse estudar apenas uma molécula. E, nesse caso, uma moléculazinha de água usando um sistema periódico, tá? Então, eu poderia colocar essa molécula numa caixa cúbica, por exemplo, tá? Em que eu tenho 3 vetores aqui, que, nesse caso, são perpendiculares entre si, mas não precisa, mas nesse exemplo simples, eles são perpendiculares entre si, tá? E aí, essa minha molécula que está aqui nesse ponto, eu teria, no fundo, infinitas moléculas, mas se essa caixa for suficientemente grande,
e eu não tiver nenhuma interação de uma molécula com as moléculas vizinhas, isso equivaleria a você estudar a molécula isolada. É claro que se você quiser estudar apenas a molécula isolada, talvez usar o cálculo periódico não seja a melhor opção. Mas se você, por exemplo, quer estudar a interação de uma molécula com uma superfície, em que você vai usar essa superfície como sendo uma superfície infinita, que, portanto, a periodicidade vai te ajudar nisso, aí o ideal é que você faça o cálculo da molécula isolada usando a periodicidade e depois da superfície também, para você comparar coisas que foram calculadas de forma parecida, ok? Então, em geral, essas condições periódicas de contorno, elas são convenientes quando você tem uma periodicidade de longo alcance. Mas mesmo quando você não tem, você pode usar, tá? E esse é o exemplo aqui, se eu tivesse o silício amorfo, né? O silício amorfo, ele é o principal componente, por exemplo, da areia, tá? E ele tem, para cada átomo de silício, tem 2 de oxigênio, mas ele não tem uma estrutura cristalina bem definida, ele não é um cristal, tá? Mas mesmo assim eu posso definir uma estrutura aqui, que seria essa estrutura que eu estou colocando aqui, e essa estrutura seria repetida em todo o espaço, e eu poderia usar também condições periódicas de contorno até para estudar um material amorfo. É claro que se eu pegar, né, um material cristalino mesmo, por exemplo, o silício cristalino, a utilização das condições periódicas de contorno é muito mais natural, tá? Então, isso aqui, em geral, é para cristais, tá? Vou tentar escrever aqui, mas eu só estou dando exemplo que não são tão óbvios, que são... Né, minha letra está horrível aí, né, pessoal? Porque para cristal é óbvio como é que a gente utilizaria as condições periódicas de contorno, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cristal, tá? Essa é uma célula que determina a estrutura desse cristal, tá? Esse cristal tem ali, essas bolinhas são átomos de titânio, carbono, oxigênio e flúor, tá? Não importa aqui. O importante é que o que eu tenho aqui nesse cubinho, se eu repetir ele em todas as 3 direções, eu vou determinar o cristal infinito, tá? Então, eu consigo, nesses métodos que usam periodicidade, calcular esse cristal infinito de uma forma simples, tá? Mas vamos supor que eu queira fazer uma superfície desse cristal. O que eu posso fazer, por exemplo, é pegar, ao invés de eu usar essa caixinha que eu tenho aqui, eu posso usar uma caixa, por exemplo, como essa aqui, ó, em que eu tenho a estrutura do meu cristal, aqui nessa região, tá? Eu tenho a estrutura do meu cristal, aí eu posso deixar uma camada de vácuo, tá? Nesse caso desse artigo, os autores deixaram uma camada de vácuo de 20 angstrom, tá? E essa estrutura, ela vai se repetir, mas ela vai se repetir, por exemplo... Ops, desculpa, apareceu um risquinho ali que eu não queria. Tá? Eu vou fazer o desenho aqui na lateral, nessa aqui. Essa estrutura, ela vai se repetir, mas ela vai se repetir aqui em cima. Então, entre essa estrutura que eu tenho aqui e essa que eu tenho aqui, eu vou ter um vácuo. Ou seja, desta forma, eu estou usando condições periódicas para estudar a superfície do material. Tá? E dessa forma, existem vários artifícios de você usar cálculos periódicos para estudar sistemas, mesmo que esses sistemas não tenham uma periodicidade perfeita, como um cristal sem nenhum defeito teria. Ok? Então, por isso, no comecinho do curso, eu passei para vocês os links daquelas aulas de física do estado sólido, né? Em alguns lugares, a gente, por exemplo, no nosso curso de graduação na UF,
a gente chama de física da matéria condensada, mas é basicamente a mesma coisa. Eu passei os links e é para que a gente tivesse uma noção de como é que a gente usa rede cristalina e espaço recíproco para fazer esse tipo de cálculo. Isso vai ser super importante, tá? Então, quem ainda não viu, eu recomendo fortemente que olhem as aulas que eu indiquei do professor Reinaldo da UF e também do professor Rodrigo da UFRJ, tá? Isso tem em vários livros de Física do Estado Sólido. Esse livro, o Ashcroft, é o mais completo, tá? Mas quem quiser também, eu tenho outras sugestões de livros, posso passar para vocês, né? E, basicamente, o que a gente faz? A gente tem uma estrutura, né? Por exemplo, vamos supor essa estrutura aqui. Eu defino 3 vetores, que poderiam ser esses vetorizinhos que eu estou desenhando aqui. Nesse caso, a gente, só olhando a figura, a gente percebe que essa estrutura é um paralelepípedo, né? Não é um cubo, mas tem cara de paralelepípedo, que a gente chama de estrutura ortorrômbica. Então, eu defino esses 3 vetores, ok? E aí, os pontos da rede cristalina, então esses 3 vetores, a gente chama de vetores da rede, A1, A2 e A3, e os pontos da rede cristalina vão ser todos os pontos em que eu tenho N1 vezes A1, mais N2 vezes A2, mais N3 vezes A3, sendo N1, N2, N3, 3 números inteiros. Ou seja, eu vou ter um número infinito de pontos na minha rede cristalina. Tá? Então, é assim que a gente define uma rede cristalina. E a gente, a hora que a gente define uma rede cristalina, a gente pode também definir uma rede recíproca. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exemplos em que vai ficar claro a utilidade da gente definir uma rede recíproca, tá? Então, dado A1, A2 e A3, eu defino B1, por exemplo, por essa equação aqui, e B2 e B3 por equações similares, tá? Isso tem em qualquer livro de estado sólido, e também está bem explicado lá nas aulas do professor Reinaldo, por exemplo, tá? Mas eu consigo, dado A1, A2 e A3, definir agora 3 vetores B1, B2 e B3. Ok? Agora, vamos só olhar aqui, qual que é a dimensão desse vetor B1? Tá? Bom, a dimensão dos vetores A1, A2 e A3 é dimensão de comprimento, né? Então, eu poderia dar as dimensões de A1 e A2 e A3 como sendo em angstroms ou em nanômetros, qualquer dimensão que fosse de comprimento. Bom, se A1, A2 e A3 é comprimento, aqui eu tenho comprimento ao quadrado, né? Então, a multiplicação de 2 comprimentos, dividido por comprimento ao cubo, que é comprimento a menos 1. Tá? Então, esses vetores B1, B2 e B3, eles têm dimensão de comprimento a menos 1. Então, por exemplo, se A1, A2 e A3 é dado em angstroms, B1, B2 e B3 vai ser dado em angstrom a menos 1, o inverso de angstrom. Por isso que a gente chama isso de espaço recíproco. Quando eu estou trabalhando com os vetorizinhos B1, que são os vetores da rede no espaço recíproco, a gente está trabalhando no espaço em que a distância entre 2 pontos ali naquele espaço, por exemplo, não é dado como a dimensão de comprimento, mas como a dimensão de comprimento a menos 1. Tá? E aí eu defino, né, com equações similares a essa aqui, o B1, o B2, o B3, e eu tenho a minha rede no espaço recíproco, que vai ser B1, B2 e B3 multiplicado por inteiros M1, M2 e M3. Também vai ter infinitos pontos, e eu estou agora no espaço recíproco. Tá? Então, um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é o grafeno. Vocês vejam que o grafeno, eu tenho átomos de carbono nessas bolinhas aqui, tá?
E se eu pegar cada uma dessas estruturas que eu estou pintando aqui estou colocando de vermelho, se eu pegar esses vetores que aparecem aqui, A1 e A2, os dois vetorzinhos vermelhos que aparecem na figura, e eu começar, por exemplo, eu vou pegar essa aqui, que eu estou pintando agora, e eu vou somar A1. Quando eu somo A1, eu venho para cá. Se eu somar A1 novamente, eu venho para cá. Tá? Se eu partir daquela inicial que eu tinha, essa aqui, onde está o meu cursor agora, se eu somar A1 mais A2, eu vou vir para cá. Tá? Ou seja, se eu parto desses dois átomos de carbono, nessas posições aqui, e eu vou somando A1 e A2, e todas as possíveis combinações de um número inteiro vezes A1 mais um número inteiro vezes A2, eu vou ter uma rede, formando essa rede colmeia, que parece a visão externa de uma colmeia de abelhas, no espaço inteiro, no espaço infinito, tá? Então, eu estou usando aquela nossa definição de rede cristalina que eu coloquei aqui, tá? Estou fazendo em duas dimensões, que é muito mais fácil a gente enxergar a figura em duas dimensões, mas você pode conseguir entender o que aconteceria se eu fizer isso em três dimensões, Se eu quiser descrever, por exemplo, não o grafeno, mas se eu quiser escrever o carbono na estrutura do diamante, aí eu preciso fazer um exercício em três dimensões para fazer isso, tá? Então, eu defino meu A1 como sendo esse vetor aqui e defino meu A2 como sendo esse vetor aqui, ok? E aí eu determino os vetores B1 e B2, estão dados nessa figura ao lado aqui, são esses vetores azuis, tá? E quando a gente faz isso, a gente vê que esse hexágono que aparece aqui, que eu estou desenhando sobre ele, agora eu consigo, com esse B1 e B2, eu consigo ocupar todo o espaço do plano infinito, somando números inteiros vezes B1 mais números inteiros vezes B2, tá? E dentro desse hexágono, aqui dentro, a gente vai chamar isso de zona de Brillouin. Então, isso é a zona de Brillouin. Isso vai ser sempre muito importante quando a gente faz um cálculo utilizando a periodicidade cristalina. Tá? Aqui tem um detalhe interessante, que você pode mostrar, isso é um exercício de geometria analítica, mostrar que se eu defino uma estrutura como tendo a célula unitária formada pelos vetores A1, A2 e A3, o volume daquela célula unitária vai ser o produto vetorial de A2 vezes A3, produto escalar desse vetor que apareceu aqui com A1. O módulo disso é o volume dessa estrutura, dessa célula, tá? E é possível mostrar que, agora, no espaço recíproco, é o volume da zona de Brillouin, que nesse caso, do problema que eu estou mostrando, do exemplo que eu estou mostrando aqui, é um exemplo em duas dimensões, e, portanto, não seria um volume, seria uma área, Mas, pensando de forma mais geral, seria um volume, tá? Seria dado da mesma forma, por B1, B2 e B3, mas é possível mostrar que ele é inversamente proporcional ao volume da célula unitária no espaço real. Então, esse espaço aqui, a gente chama de espaço real, por quê? Porque é o espaço XYZ, das coordenadas XYZ do nosso universo real, e esse é um espaço que é espaço recíproco, que ele só existe na matemática, mas ele vai ser fundamental para a gente fazer os nossos cálculos, e muitas informações a gente só vai conseguir tirar do nosso sistema olhando para o espaço recíproco, tá? Então, uma coisa que a gente vê é que o volume no espaço real, o volume no espaço recíproco, ele sempre vai ser inversamente proporcional ao volume no espaço real. Quando eu aumento o tamanho da célula no espaço real, eu diminuo o tamanho da célula no espaço recíproco, tá? Então, esse hexágonozinho que a gente criou aqui,
é a primeira zona de Brillouin para um sistema que tem a simetria do grafeno, tá? Então, eu tô mostrando aqui, novamente, esse hexágono. Esse hexágono é a primeira zona de Brillouin do grafeno, tá? E aí tem alguns pontos nessa primeira zona de Brillouin do grafeno que são pontos de alta simetria, tá? O ponto gama é sempre a origem do espaço recíproco, tá? E tem outros pontos de alta simetria, isso é apenas uma convenção, chamar isso de K, chamar isso de M. Então, o que a gente consegue, com os nossos cálculos, utilizando a periodicidade do sistema, em cada um desses pontos da zona de Brillouin, eu consigo, por exemplo, calcular as energias dos elétrons. E aí eu consigo realizar essas figuras bonitas aqui, em que eu tenho a energia, aqui nesse eixo, em função dos vetores de onda K, tá? Porque aqui, dentro da primeira zona de Brillouin, nós vamos definir, cada pontinho ali vai ser um vetor de onda K, ok? Então, esse é o tipo de resultado que a gente vai ter do nosso cálculo utilizando periodicidade. Por exemplo, energia em função dos vetores de onda K. Então, a gente está olhando a energia no espaço recíproco, tá? Eu poderia fazer um corte dessa superfície aqui, nessas direções de alta simetria, indo de gama para cá, e depois de K para M, depois voltando para M, e eu teria um corte desse tipo, tá? Essa é a energia em função dos vetores de onda K. Então, aqui eu estou olhando a energia dos elétrons em vários pontos da minha rede recíproca, em vários pontos da minha zona de Brillouin, tá? Essa é a forma que vocês vão ver esse tipo de cálculo periódico sendo realizado. Isso não é só... Isso a gente não vê só em teoria, isso pode ser visto, inclusive, experimentalmente, através de alguns experimentos, por exemplo, ARPS, né? Angle Resolved Photoelectron Spectroscopy. Você consegue ver a energia dos elétrons em função do vetor de onda dos elétrons, né? Então, você está vendo a energia dos elétrons no espaço recíproco, tá? Isso é muito comum, isso que a gente chama de banda, né? É uma banda dos elétrons para aquele sistema. Então, só alguns outros exemplos. Esse aqui, essa estrutura aqui é chamada de estrutura do diamante, que ela é a estrutura do diamante, mas também o silício e o germânio, em condições normais de temperatura e pressão, também ele é mais estável nessa estrutura, né? E basicamente o que eu tenho é que esses dois átomozinhos aqui, por exemplo, esses dois aqui, eu consigo definir agora 3 vetores na minha rede, em que eu, deslocando esses dois átomos de carbono, ou de silício, ou de germânio, eu reconstruo todo o meu cristal em 3 dimensões, né? Então, essa é a rede do diamante. Ela, no fundo, é uma rede FCC, na qual eu coloco essa estrutura aqui, que são os dois átomos, que a gente vai chamar de base, tá? Isso aqui depois vai ser importante quando a gente for colocar o input lá do nosso cálculo, e aí a gente reconstrói o cristal em todo o espaço. E aí, a mesma coisa, agora, no caso do grafeno, como o grafeno ele é um material bidimensional, a zona de Brillouin é uma figura no plano, tá? É um poliedro no plano. Aqui, no caso do diamante, ou do silício, ou do germânio, eu tenho uma figura, um sólido de fato tridimensional. Então, agora, a primeira zona de Brillouin não vai ser mais uma figura no plano, mas vai ser uma figura, vai ser esse volume aqui, em 3 dimensões, tá? Essa é a zona de Brillouin
do diamante ou do silício ou do germânio, tá? Então, agora, se eu olhar em direções de alta simetria aqui, né, que são nesses pontos que estão aqui, eu posso calcular, na verdade, a energia dos elétrons em qualquer ponto dentro desse volume aqui, tá? Mas, em geral, a gente só mostra os pontos de alta simetria, que a maioria das informações relevantes de um sistema, elas vão se mostrar nessas regiões de alta simetria. Não sempre, mas na maioria das vezes, tá? Então, se eu olho em regiões de alta simetria, aqui, novamente, eu tenho a energia dos elétrons, e nós vamos calcular isso, nós vamos aprender como é que a gente faz essas figuras no quanto expresso, em função dos vetores de onda. O que são os vetores de onda? São pontos dentro da primeira zona de Brillouin. Tá certo? Então, aqui a gente vê, por exemplo, a primeira coisa interessante que a gente vê a gente tem estados eletrônicos nessa região aqui, e tem estados eletrônicos nessa região aqui. Existe uma regiãozinha aqui no meio, na qual não aparecem estados eletrônicos. Uma região em que os elétrons são proibidos de ter energia aqui nessa região. Tem um buraco de estados ali. Tem um gap de estados. Regiões em que você não vai encontrar elétrons com energias naqueles valores ali. Nesse caso aqui, essa figura é para o silício, tá? Esqueci de falar isso. Essa figura é a banda do silício. Então, para o silício, tem algumas energias proibidas ali, que a gente chama de gap do silício, tá? Gap da banda do silício. Depois nós vamos comentar mais sobre isso, tá? Repetindo, pessoal, mais uma vez, tudo isso está naquelas aulas que eu sugeri para vocês no primeiro dia, na semana passada, no curso do professor Reinaldo, por exemplo, tá? Então, eu vou parar a primeira parte da aula por aqui, e depois a gente começa a ver como é que a gente implementa isso num cálculo usando a periodicidade, mas eu quero inicialmente abrir para perguntas sobre essa primeira parte aqui. Quem quiser perguntar alguma pergunta dessa primeira parte da aula, por favor, fique à vontade. Então, pergunta do Albert. Os pontos K da zona de Brillouin. Não, Albert, nós vamos... Depois, na segunda parte da aula de hoje, nós vamos falar como é que entram as ondas planas aí nos campos, tá? O Helder está perguntando qual que é melhor, o Abinit ou o quanto expresso. Eu tenho mais familiaridade com o quanto expresso, mas até onde eu sei, o Abinit também é um excelente programa. Não saberia dizer qual é melhor, porque como eu estou mais acostumado com o expresso, eu vou ter a tendência sempre a gostar mais do expresso, mas o Abinit é um excelente programa. Tá, o Matheus está perguntando a interpretação dos gráficos de banda. Então, basicamente, a interpretação de um gráfico de bandas é energia dos elétrons em função do vetor de onda dos elétrons, tá? Então, nós vamos ver que para cada vetor de onda, ou seja, para cada ponto dentro da zona de Brillouin, eu defino um vetor de onda, eu defino um K, tá? Em cada K, eu posso calcular a energia dos elétrons para aquele K. Então, isso que eu tenho, energia dos elétrons em função de K. Tem uma outra interpretação muito útil, porque a gente vai ver que o momento cristalino desses elétrons é proporcional a K. Então, se eu pegar esses Kzinhos e multiplicar por H cortado, eu tenho o momento cristalino do elétron num cristal. Então, na verdade, a banda, eu estou plotando energia dos elétrons em função do momento cristalino dos elétrons. Ok?
Alexandre, na parte dos fônons é apenas o expresso, nós vamos falar sobre fônons mais na frente. Desvantagem de trabalhar no espaço recíproco. A desvantagem é se você está trabalhando apenas, por exemplo, com moléculas. Está trabalhando com moléculas e você não está ganhando nada com a periodicidade do sistema. Então, o espaço recíproco é interessante quando você quer, de alguma forma, ter uma estrutura de infinita que você quer trabalhar. Juan está perguntando quais as vantagens sobre o Siesta. O Expresso, ele usa ondas planas, o Siesta usa orbitais localizados. Grosso modo, para sistemas grandes, principalmente que sistema que você tem uma estrutura muito grande de vácuo, uma parte do sistema grande formada por vácuo, o Siesta você consegue estudar estruturas muito maiores num tempo razoável. Mas quando você trabalha com ondas planas, em geral, os cálculos são mais precisos. Então, grosso modo, o ondas planas é mais preciso e o Siesta é mais rápido. Como escolher a direção na estrutura da banda? Eu posso passar para vocês depois, acho que você está falando das direções do ponto de alta simetria. Depois alguém me manda um e-mail para eu lembrar disso. Eu tenho um artigo que ele resume, para todas as possíveis estruturas cristalinas, quais são os pontos de alta simetria, um artigo bem completo sobre isso. Então, manda para mim esse e-mail, Derek, depois eu mando esse artigo para todo mundo da turma. Como a gente tira informações da condutividade? Depois eu vou mostrar uma banda de um metal e de um semicondutor e de um isolante, tá? A gente consegue interpretar isso de uma forma clara, só olhando para a banda, tá? Se eu esquecer, João, você me lembra, depois me manda um e-mail, na aula seguinte eu coloco. Olhando para a banda de um semicondutor e um metal e um isolante, dá para a gente ter alguma noção disso, né? Sobre a base... Tem um problema no nosso vocabulário, Helder, porque base significa duas coisas, né? Base é a forma como você vai descrever aquelas funções φ, tá? E também é a forma como a gente vai escrever as redes cristalinas. Então, são duas palavras que a gente usa para a mesma coisa, tá? Qual o melhor do vácuo? O vácuo tem que ser suficientemente grande para que, vamos supor que você está trabalhando com superfície. Você não quer que uma superfície, você quer estudar aquela superfície como se fosse uma superfície isolada e não ela interagindo com a próxima superfície que vai aparecer ali devido às condições periódicas. Então, ele tem que ser suficientemente grande para que não haja uma interação entre uma superfície e outra, tá? Mas também não pode ser muito, grande demais, porque senão o cálculo fica pesado demais. Em geral, a gente usa algo em torno de 15, 20 angstroms, é suficientemente bom, tá? O espaço recíproco vai facilitar muito. Primeiro, a gente trabalha no espaço recíproco para a gente ter essa interpretação das energias em função do vetor de onda. Isso facilita muito a interpretação de vários fenômenos físicos que estão acontecendo, tá? E também quando você tem periodicidade, a gente, na próxima aula, talvez tenha uma ideia disso, na segunda parte da aula agora, fica mais fácil determinar usando espaço recíproco. O Júlio está perguntando como a gente faz a transição da primeira zona Brillouin para o espaço real. Existem algumas, por exemplo, se você... Não, tem que ver, por exemplo, o que você quer ver no espaço real? Por exemplo, se eu quiser ver a densidade eletrônica, né? Eu tenho aqui meu cristal de silício e eu quero ver
densidade eletrônica. Quero pegar um ponto R qualquer aqui, vamos supor que eu tenha essa ligação aqui. Eu vou partir desse átomo de silício. Desculpa, não estou conseguindo desenhar aqui. Agora foi. Tá vendo? Entre essas duas ligações aqui, eu vou de um átomo de silício até o outro. Vamos supor que nessa região aqui, no meio dessas duas ligações, eu pergunto para vocês, qual que é a densidade eletrônica nesse pontinho aqui, no meio da ligação entre... Essa é uma pergunta que só faz sentido no espaço real, tá? Então, eu teria que somar em toda a primeira zona de Brillouin todos os pontos K relacionados com esse ponto real aqui, tá? Depois nós vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Então, tem algumas coisas que, de fato, a gente só pode ver no espaço real. No caso do... A Lausiane está perguntando do zero ali na banda do silício. Nesse caso, o zero... a pergunta da Lausiane é interessante porque, primeiro, essa energia do elétron, ela inclui tanto energia cinética como energia potencial, tá? Então, como ela tem, pelo menos em parte, energia potencial, o que a gente chama de zero, para qualquer energia potencial, é uma convenção. Então, a gente convenciona, a convenção mais comum é o seguinte: o zero é a energia do último estado ocupado em temperatura igual a 0 Kelvin, ok? Para um metal, isso é exatamente a energia de Fermi. Para um semicondutor ou para um isolante, não, mas para um metal, isso é um nível de Fermi, tá? Então, o zero, em geral, para o metal, a gente coloca na energia de Fermi, e para um semicondutor ou para um isolante, a gente coloca no último estado ocupado aqui, tá? Mas isso é uma convenção a gente pode escolher da forma que for mais conveniente, essa é a convenção mais usada. Então, Helder, isso eu acho que é mais ou menos a mesma pergunta que o Derek fez, tá? Mandem depois da aula, mandem um e-mail para mim, para eu lembrar, eu vou procurar esse artigo, tá? Que tem os caminhos de autossimetria para qualquer sistema cristalino. O William está falando que tem um artigo do Cotarolo também, né? Depois você manda esse artigo para a gente, William, por favor. A gente compartilha com os alunos. Como identificar melhor a distância entre os primeiros vizinhos de um cristal? Aí tem que olhar para a rede, né? Então, por exemplo, no caso de uma rede em 2 dimensões, é mais fácil até, né? Se eu pegar esse átomo de carbono aqui, os primeiros vizinhos são esses 3 aqui. Né? No caso do carbono, essa distância é algo em torno de 1 ponto alguma coisa angstrom, tá? Josiana... sim, são relacionadas à simetria espacial da rede, tá? Se você está no ponto gama, que é a origem do espaço recíproco, você tem toda a simetria possível da rede, né? Então, aqui, por exemplo, né, vou mostrar no caso do grafeno novamente. Aqui no ponto gama, que no espaço recíproco é a origem, ou seja, o ponto que o vetor de onda é o vetor 0, 0, 0, aqui no ponto gama eu tenho toda a simetria da rede, tá? E nos pontos de menor simetria eu vou perdendo simetria. Então, por exemplo, as degenerescências vão ser sempre mais possíveis no ponto gama do que em pontos de menor simetria. Acho que a sua pergunta está relacionada a isso. Aí o Antônio está perguntando, dado uma célula unitária, tomando cuidado para criar, por exemplo, vácuo entre suas camadas. Então, Antônio, se você tem um material bidimensional, você teria que aumentar o seu vácuo o suficiente para não ter interação. Ou seja, você teria que fazer testes. Você testa, por exemplo, com um vácuo pequeno, você vai ver que você tem, por exemplo, uma determinada banda. Aí você aumenta esse vácuo, a banda de energia altera. Então, você tinha interação antes. Aí você vai aumentando
até aquela alteração não ocorrer mais. Então, uma forma que você pode olhar isso, olhar para a energia dos elétrons e ver quando é que você, aumentando esse vácuo, a energia dos elétrons para de aumentar. Tá bom, Vitor, obrigado pela pergunta. O Vitor está falando que não está claro o que são os vários pontos aqui. De fato, não está claro porque eu não expliquei. Então você tem toda a razão. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, tá? Que eu estou desenhando aqui. Esse ponto K aqui. Tá vendo esse pontinho vermelho que eu desenhei aqui? Então, para esse ponto K, se eu fizer suponha que eu estou fazendo uma reta, pessoal. Me desculpe, eu não sei fazer reta fazendo com essa canetinha aqui. Não sei nem fazer com caneta normal. Imagina com essa canetinha aqui. Então, suponha que isso que eu desenhei aí é uma reta na vertical, tá? Então, vejam que nessa reta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, e algumas até são degeneradas. Então, eu tenho mais do que 5 estados aqui. Algumas eu sei que são degeneradas, tá? Então, aqui, na verdade, para aquele ponto K, eu calculo várias energias, tá? Assim como quando você calcula, por exemplo, uma molécula, um átomo qualquer. Vamos supor um exemplo mais simples. Você tem um átomo de hidrogênio. Você resolve o átomo de hidrogênio, você tem infinitos autovalores. Tá? Então, você tem aquele número quântico n, e para cada n igual a 1, n igual a 2, etc., você tem uma energia. Então, você tem infinitas funções de onda, infinitos autovalores. Aqui também, por um dado K, você tem infinitos autoestados, que são aqueles épsilons que aparecem lá na equação de Conchamp. Então, eu estou plotando esses épsilons aqui, só que quando eu resolvo essa equação, eu não tenho apenas um épsilon. Como qualquer problema quântico, eu tenho infinitas energias, infinitos autoestados. Daniel está fazendo uma pergunta assim, muito interessante, tá? Sobre isolantes topológicos. Aí foge totalmente do escopo do curso, mas eu vou tentar falar brevemente. O isolante topológico, além da gente olhar para a banda, a gente tem que olhar para peculiaridades desses estados eletrônicos em relação ao K. Ok? Então, infelizmente, não vou poder falar, não vai dar tempo da gente falar muito mais sobre isso. Pedro está perguntando novamente sobre o espaço recíproco. O espaço recíproco, a definição dele, Pedro, são esses vetores B1, B2 e B3 aqui, tá? Então, essa é a definição para a gente trabalhar com ele, tá? E aí, quando a gente define esse espaço recíproco, a gente consegue ter uma região que a gente chama de zona de Brillouin, onde é mais adequado estudar as características, tá? E aí eu sugiro que você olhe as aulas lá que eu falei no primeiro e-mail do curso, as aulas do professor Reinaldo, por exemplo, para mais detalhes. Lausiane está perguntando dos pontos K e K', sobre os cones de Dirac, né? Na verdade, se a gente olhar aqui próximo, né, no caso do grafeno, também... Está aqui. Se eu olhar próximo do ponto K, a gente tem esses cones aqui. Um corte do cone é isso aqui. Se eu for muito pertinho ali do ponto K, a gente vê que a energia, muito pertinho do ponto K, ela varia linearmente com o K. Desculpa, muito pertinho do ponto K maiúsculo, vou explicar melhor. Muito pertinho do ponto K maiúsculo, a energia varia linearmente com o vetor de onda K minúsculo, tá? E isso é uma característica de partículas de massa zero, tá? Quando a energia da partícula varia linearmente com o vetor de onda K,
tá? Então, muito pertinho aqui do nível de Fermi, que nesse caso o nível de Fermi é o 0, né? Porque o grafeno é um metal, não é um metal tradicional, porque só tem uma banda só toca com a outra, mas a gente pode, em primeira aproximação, chamar de metal, tá? Aqui, pertinho do nível de Fermi, a gente tem essa dispersão que a gente chama de dispersão linear, que é próxima de uma partícula, que é o que ocorre quando você tem uma partícula de massa zero, tá? Por isso que a gente chama de cones de Dirac, que apesar do elétron não ter massa zero, ele se comporta aqui como se fosse uma partícula que tem certas características de partícula de massa zero. O William está perguntando dos pontos de Monco-Raspac. São pontos, tá? Depois, não sei se nós vamos ter uma aula para falar sobre isso, acho que vou falar bem brevemente sobre os pontos de Monco-Raspac, mas são pontos que representam, de uma boa forma, a zona de Brillouin, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a zona de Brillouin do diamante, tá? Os pontos de Monco-Raspac são alguns pontos nessa zona de Brillouin, em que, se eu olhar apenas para aqueles pontos, e se eu fizer as minhas somatórias apenas naqueles pontos, eu tenho uma boa descrição do que está acontecendo na zona de Brillouin. Mas depois eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem mais alguma pergunta depois do William? Tem. Dominique. Sim, pode ocorrer o folding, tá? Dominique, por favor, você me manda essa pergunta depois por e-mail, a gente pode até, como um dos exemplos, fazer um cálculo em que a gente pode pegar uma estrutura, né? Por exemplo, calcular como é que, com uma estrutura com a célula primitiva e depois fazendo uma célula 2x2, por exemplo, e ver como é que aparece o folding, ok? As bandas flat são bandas em que você tem uma dispersão pequena, tá? Em geral, a banda flat ela está relacionada com estados localizados. Isso não é uma regra, mas quer dizer, não é um teorema, mas é uma regra que se aplica em muitos casos em que você, em geral, bandas que você tem muita dispersão são estados delocalizados no seu cristal, e bandas muito flat são estados bastante localizados. Mais alguma pergunta sobre essa parte? Então tá, pessoal. Então vamos fazer um pequeno intervalo. Aqui no meu relógio são 3h10. 3h20, precisamente, a gente volta com a segunda parte da aula.